Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde, a partir de agora, na tela da NTV 8.1 Digital e também através da plataforma no Facebook, é o Facebook da NTV Patos de Minas. É um prazer estar com vocês em mais um programa Mais Saúde, programa feito para vocês, por vocês e, claro, com vocês. A sua participação é muito importante. A partir de agora, o telefone liberado para você participar, o nosso WhatsApp também, à sua inteira disposição. Daqui a pouquinho a produção coloca aí na tela para você estar participando. Mas é o 3821-4488 para ficar mais fácil o nosso bate-papo. E o programa de hoje, tá pra lá de recheado, pra lá de especial. Isso, muito bem. Tá aí, telefone na tela, o nosso WhatsApp. Programa de hoje com vários convidados. E a gente vai falar de saúde, qualidade de vida para nossa sociedade patense, para toda a região. No primeiro bloco, a gente fala com o doutor Arley Segala, que é especialista em nutrologia, isso mesmo. Você que faz aquelas dietas malucas, você que tem aquela receitinha caseira, ou você que está na base de medicamento para emagrecer, será que compensa? A gente vai ouvir a voz do especialista. A gente conversa também hoje com ela, de volta no nosso programa, vai estar com a gente a psicóloga Lorena Moser. E a gente vai falar do toque. Já ouviu falar? Você tem toque, eu tenho toque de limpeza, eu tenho toque de arrumação, eu tenho aquele trejeito. Então a gente vai falar do seu comportamento com a psicóloga Lorena Moser. Também convidado de hoje mais uma vez no nosso programa, a última vez que ele esteve aqui, a caixinha de pergunta aí bombou. É o Leonardo, doutor Leonardo Amorim, que é otorrinolaringologista. A gente vai falar da sinusite. Quem sofre com sinusite sabe muito bem do que eu estou falando. Qual que é o melhor medicamento, qual que é o melhor tratamento, melhor dizendo, com o doutor Leonardo também no programa de hoje. E para fechar o nosso programa, a gente fala também com mais uma psicóloga, é a Emily Julian Souza, e a gente vai falar sobre o luto. A gente tem que realmente vivenciar o luto, pós-Covid principalmente. Então, a partir de agora, o nosso primeiro convidado já está aí no estúdio, na tela com a gente, um prazer conhecê-lo, o Dr. Arley Segala, que é especialista em nutrologia. É um prazer recebê-lo aqui no Mais Saúde. Olá, boa tarde, prazer é todo meu de estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o emagrecimento, as mudanças do estilo de vida, o uso da medicação, se é tão importante ou não, o que a gente pode fazer ou não para melhorar a questão do emagrecimento. São várias dúvidas, várias questões que eu sei que todo mundo tem e acaba deixando passar e às vezes deixa de fazer a coisa certa por falta de informação. E eu estou aqui hoje para tentar esclarecer pelo menos um pouco dessas dúvidas. Muito bem falado, para gerar informação. Esse é o papel do nosso programa, esse é o papel da imprensa de verdade, que é a NTV. Doutor, então conta pra gente, cada dia mais a gente percebe, principalmente com o acesso, né, da internet, a vontade de emagrecer cada vez mais rápido, com aquelas fórmulas mágicas, com medicamentos cada vez mais mirabolantes e pesados cada vez mais, né? Então, conta pra gente, isso resolve, não resolve, é bom, não é? Então, é muito comum eu receber os pacientes no consultório e nem sempre é aquele paciente que tem um excesso de peso muito grande, que seja o grande obeso, né? Eu acredito que hoje todo mundo quer perder um pouquinho de peso, né? Seja 1 quilo, 2 ou 10, né? E eu recebo o paciente com muitas dúvidas no consultório, querendo a medicação milagrosa, querendo tomar aquele remédio que vai resolver todos os problemas. Mas assim, não existe medicamento milagroso que vai resolver esse tipo de problema, né? Então já fala de cara já para o nosso telespectador. A gente estava conversando aqui nos bastidores aqui que a melhor fórmula mesmo é a boa alimentação. Exatamente. E a prática de exercícios, né? Exatamente. De nada adianta a gente investir numa medicação cara, porque a gente tem boas medicações no mercado hoje, porém às vezes não é acessível para todo mundo. E existe aqueles pacientes que falam, eu nunca vou conseguir emagrecer porque eu não tenho condição de comprar remédio, quando na verdade a medicação nem sempre é a solução para os problemas, né? Se você não controlar sua dieta, você não controlar as coisas que você come, ter um controle, escolher bons alimentos, de nada adianta a medicação. Por quê?
O remédio, na maioria das vezes, ele vai lá e diminui o seu apetite, mas a maioria das pessoas não come por fome, não busca o alimento gostoso, aquele alimento saboroso por fome, busca por vontade de comer. Então, assim, de nada resolve. Então, E devido à ansiedade, os problemas do dia a dia também, doutor? Exatamente. Na pandemia a gente viu um número crescente de pessoas que ganharam peso de uma forma assustadora, né? Porque se viram presos dentro de casa, não podia praticar atividade física, não podia ir para academia, não podia caminhar a céu aberto e acabou descontando toda a ansiedade, todos os traumas, o medo na comida. Então hoje o consultório está cheio de pacientes que antes era um paciente que tinha um físico mais slim, mais magrinho, e hoje perdeu o controle do peso, porque agora a pandemia já está acabando e mesmo assim não consegue voltar. Ô, doutor, e isso que eu abordei no início, é verdade? Cada vez mais as pessoas querem a solução mais rápida para emagrecer? Já querem emagrecer em 3 dias, em uma semana? Todo dia. Na verdade, todo paciente que vai ao consultório querer o emagrecimento, ele vai querendo uma medicação para tomar hoje e semana que vem já está com 10 quilos a menos. E isso não existe, gente, não existe. O principal medicamento para a perda de peso se chama disciplina e paciência, né? O que você faz hoje vai se tornar real, vai mostrar os resultados daqui a um tempo, né? E eu sempre falo que é muito melhor você perder meio quilo por semana durante o ano todo do que perder 10 quilos em um mês e depois voltar a ganhar peso. É como existe hoje, a gente vê, principalmente com fácil acesso à internet, aquelas dietas malucas, a dieta da lua, a dieta do jejum, a dieta, né, do carboidrato, e não é bem assim, né? Todo dia é uma nova dieta, todo dia é uma nova estratégia. Qual é a dieta da moda do momento aí dos artistas aí que o pessoal tá usando? Eu acho que a dieta da moda, que na verdade já tem um tempo que é a dieta da moda, né? É a dieta low carb, que na verdade não é uma dieta, é uma estratégia nutricional, que inclusive eu gosto pra caramba. Somado ao jejum intermitente, que também não é uma dieta, é uma estratégia nutricional. E eu percebo muitos bons resultados com essas duas estratégias juntas. Que bacana, como exemplo a gente tem várias pessoas aqui, né, Luiz? Está aí o nosso produtor também, que fazem o famoso jejum intermitente. Então o senhor não é totalmente contra o jejum intermitente, então não? Não, pelo contrário, eu sou totalmente a favor. Eu prescrevo bastante, oriento bastante. Bacana. Claro que o jejum tem que ser feito sob orientação, ver se você não tem nenhum problema de base importante, porque também não é simplesmente chegar e começar a fazer o jejum. Não, a gente prepara esse organismo, passa um tempo fazendo algumas mudanças de hábitos para depois começar a estratégia do jejum intermitente. Mas assim, eu sou fã, eu uso, eu aplico em mim mesmo e assim, vejo que eu tenho bons resultados. Olha, depois já vou falar aqui com a produção, com o Matheus, né, para fazer uma pauta já, a gente falar do jejum intermitente aí, que muita gente procura, conheço muita gente também que aplica aí, né, esse método aí, e pelo que o senhor falou, realmente tem resultados. É muito interessante, eu acho que Mas, né, com acompanhamento, né, doutor? Claro, eu acho que o jejum intermitente somado à dieta low carb, né, o que quer dizer low carb? Uma dieta com baixo carboidrato. Então, assim, é um tipo de estratégia nutricional que as pessoas, os pacientes não sofrem muito para fazer, porque você não vai restringir muito a quantidade de alimento. Você vai escolher melhor os alimentos. Eu gosto muito da dieta qualitativa. O que é isso? A gente não pensa muito em quantidade, e sim em qualidade, né? Então não adianta você tirar o paciente de um padrão alimentar todo errado, que estava acostumado a comer 3.000 calorias, e querer que ele coma 1.500, porque ele não vai conseguir. Então, assim, num primeiro momento, eu sou muito mais a favor de mudar o tipo da dieta para depois a gente ir ajustando, né? Porque senão assusta demais a pessoa e ela nem volta mais no consultório. É verdade. É devagar e sempre, então, né? Esse é o ditado. Exatamente. Até para o emagrecimento ele serve. Doutor, eu queria dar uma pincelada aqui também, está na nossa pauta, sobre a reposição de vitaminas no tratamento pós-Covid-19. Isso é muito importante. Sim. A gente tem visto, eu tenho visto bastante na prática clínica, os pacientes quando saem do Covid, aqueles pacientes que ficaram graves, que precisaram de internação no CTI, eles saem dessa internação com muita carência nutricional, né? Eles saem com fraqueza, mal-estar, fadiga, queda de cabelo, unhas quebradiças, até baixo libido, pós-Covid, né? Então, quando a gente vai dosar as vitaminas e os minerais, a gente vê uma carência muito grande, né?
Então, assim, não adianta a gente querer dar vitamina, dar aquelas vitaminas prontas de farmácia, porque aquelas vitaminas prontas de farmácia não está calculado para a sua necessidade. Então, a gente precisa... Cada caso um caso. Cada caso é um caso. A pessoa que tem 50 quilos não vai usar a mesma dosagem daquela que é mais pesada. O que o senhor indica de vitamina? Então, a gente vê muita carência de ferro, de selênio, de zinco, de vitamina D. Vitamina D é uma vitamina, um hormônio D, né? É um hormônio muito importante que a maioria das pessoas não fazem a suplementação, né? A creatinina, que a gente precisa suplementar também. Às vezes fazer uma carga mais alta de proteína, que ajuda na recuperação do pós-Covid. Então, assim, é uma série de estratégias que não existe padrão. Não é igual para todo mundo. O que vai dar certo... Essas vitaminas podem se encontrar... A gente está falando no caso aqui de suplementos, né? Mas pode se encontrar na boa alimentação também. Isso aí o senhor também orienta. Sim. Todo paciente, toda pessoa tem que aderir a uma boa alimentação para ter bons resultados. Só o que acontece? Vamos lá. As frutas, os vegetais é rico em vitaminas e minerais. Só que as quantidades que a gente tem nos vegetais, nas frutas, não consegue suprir a nossa carência. Porque assim, o paciente durante o processo de adoecimento, ele consome todas as reservas de vitaminas e minerais para o organismo conseguir tirar ele da doença, da patologia. Então, quando ele sai da doença, ele se vê um organismo fraco, sem reservas. Então, não adianta você dar pequenas doses. A gente fala que tem que dar uma sobrecarga, fazer uma dose muito alta, entendeu? Muito bem, e sempre, gente, procure, né, o consultório do especialista. E falando em procurar especialista, o nosso programa hoje está cheio de profissionais hoje, de especialistas, e o nosso tempo é curto. E eu já fiz o apelo aqui de antemão para a produção, trazer você aqui num programa para a gente conversar aqui uns 2 blocos, ou o programa inteiro, porque falar de emagrecimento falar de autoestima, na verdade. É muito bom. E são muitas dúvidas, rende, né? As pessoas, se a gente for abrir a caixinha de pergunta, vai surgir bastantes dúvidas. É verdade. Que, às vezes, para mim, que já estou acostumado com esse universo, não é nada, eu nem tenho ideia que as pessoas têm esse tipo de dúvida. Então, a gente abrir a caixinha é interessante. E é bom que sua fala é bem popular, bem tranquila. Isso é bom para esclarecer as dúvidas do telespectador. Bom, Arlen, o nosso tempo é curto, como eu falei, mas você já disse de antemão que está à disposição nas redes sociais. Isso. Então deixa aí o seu arroba da clínica, onde você atende. Eu uso muito o Instagram, abro caixinha de pergunta, coloco várias curiosidades lá nas publicações, gravo uns stories mostrando mais ou menos a rotina. E assim, para quem tiver interesse de saber um pouquinho mais do meu trabalho... Eu particularmente já vou aqui. Já vai olhar, né? Vou aqui já, vamos lá. O arroba é dr.Arley Segala, A-R-L-E-I Segala com S. E eu atendo na clínica LA Centro Clínico, que fica ali no comecinho da Rua da Mata, viu? Em frente a uma casa veterinária, bem facinho de encontrar, viu? Qualquer coisa pode... É esse aqui de camisa listrada. Exatamente. Exatamente. Dr.Arley Segala, gente. Ó, já segue o homem aí. Ele vai voltar aqui em outro programa, tenho certeza disso. Sim. Aonde que é a clínica? É no comecinho da Rua da Mata, chama LA Centro Clínico. E na nossa clínica... As meninas estiveram aqui no programa passado. Sim, e nossa clínica a gente não sou só eu que atendo, não. Tem psicóloga, tem fono, né? Tem nutricionista, é bem legal. Qualquer dúvida... Então, vamos mandar um abraço para todo o pessoal lá da clínica LA. Muito bem, tá aqui então. Doutor, é um prazer falar contigo. Não, o prazer foi todo obrigado meu. Por rapidinho tirar essas dúvidas aí do nosso telespectador. Obrigado por atender, ceder o seu tempo também, contribuir por uma cidade com a saúde melhor. Esse eu que agradeço e estou à disposição para mais esclarecimento, para as outras conversas por aqui, certo? Muito bem, vai voltar sim. Vai voltar sim, a gente vai falar do jejum intermitente, ótimo, tá? Se prepara lá. Bom, você aí de casa, ó, vamos rapidinho para um rápido intervalo e a gente volta falando com ela, que já é sócia aqui do nosso programa, a psicóloga Lorena Moser. A gente vai falar de toque. Já ouviu falar de toque? Daqui a pouquinho a gente vai tirar todas as dúvidas aqui no Mais Saúde. É já. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde na tela da NTV 8.1 e também através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. Você que ainda não segue a NTV nas redes sociais, o Instagram da NTV tá bombando, vai aí, @NTV
Patos de Minas. O nosso Mais Saúde de hoje está bombando, cheio de informações. Esse é o nosso lema, levar saúde, levar informação para uma saúde melhor de todo o telespectador. A nossa sócia e convidada mais uma vez aqui no programa, minha amiga Lorena Moser. Prazer revê-la e prazer estar com você mais uma vez. Prazer o meu, gente. Esse convite é sempre muito bem recebido por mim, de braços abertos. Sempre que eu posso, eu gosto muito de vir aqui contribuir com vocês. É uma missão nossa enquanto profissional da área da saúde. Bom, e agora a gente vai falar de toque. Você aí de casa tem algum toque? Alguma mania? Conta pra gente, explica o que é toque. Sim. Então, toque é a sigla de transtorno obsessivo compulsivo, não é? Exemplos, Lorena. Vamos lá. A obsessão é um pensamento que leva a uma compulsão, ou seja, eu tenho um pensamento de que eu estou me sentindo suja e isso leva a uma compulsão, a uma repetição de um comportamento que é me lavar o tempo todo. Então, acaba se tornando disfuncional, né, na vida do indivíduo, já que para ele eliminar aquele pensamento, né, aquela obsessão ali na mente dele, ele precisa estar sempre com um ritual. O comportamento dele sempre se repete, então ele se torna refém de si mesmo, né? E hoje, o que a gente percebe muito? Por exemplo, tem gente que fala, eu tenho toque, eu não posso ver um quadro torto. Ok, você vê um quadro torto, se você tem a necessidade de ir lá e consertar ele, ou você consegue lidar com ele lá daquela forma, sem que você tenha que ter nenhum comportamento. Se você não tem que fazer nada, se você consegue lidar com aquele pensamento de o quadro está torto, mas você não leva a uma compulsão, a uma repetição de atitudes, tudo bem, você não é disfuncional, você não tem toque. E quais são os mais comuns? O da limpeza, os mais conhecidos. Eu sei que tem muita gente tem mania de limpeza, né? Não pode ver nada, uma sujeirinha que já tem que limpar. Exato. Limpeza, verificação, que é, nossa, eu esqueci o gás ligado. Nossa, eu não tranquei a chave da porta. Enfim, eu não tranquei a porta de casa. Então a pessoa, ela sai 1000 vezes e ela retorna para conferir, porque o pensamento dela, o tempo todo, é um pensamento intrusivo, né, que entra ali dentro da mente dela e que ela não consegue controlar. Tem esse do banho também, né? Sim, o da limpeza, né? Tem uns que são muito das mãos, que ele tem que estar o tempo todo lavando as mãos, qualquer lugar que ele toca, ele sente que aquele lugar está sujo e ele se torna impuro, então o comportamento dele é se lavar ali. Após essa pandemia, teve um aumento maior? Muito significativo, né? Tendo em vista que quem tinha o toque de limpeza, ele ficou refém de um vírus, que é algo invisível, ou seja, potencializou ainda mais o medo dele. O medo de eu estou sujo e aí eu estou contaminado, eu posso morrer ou matar alguém. Por isso, a gente percebeu um crescimento muito grande na procura de ajuda, tanto psiquiátrica quanto psicológica. Existe o tratamento? Existe tratamento, gente, existe tratamento, né? O indivíduo, ele vai amenizar muito esses comportamentos e dependendo do nível, né, em que ele tem esses pensamentos e essas compulsões, ele pode chegar assim, a voltar a ser funcional. Então é algo que é possível. E ele era associado com transtornos de ansiedade. Hoje o DSM já faz meio que uma distinção, mas ele está muito associado, porque a ansiedade, ela vem com a questão dos pensamentos acelerados, pensamentos, né, de preocupações que, enfim, não são reais. Então ele está muito associado com transtornos ansiosos. E você consegue diagnosticar, perceber no comportamento do paciente quando ele chega lá no seu consultório, ou no convívio, né, do paciente, ele consegue ver essa mudança, o comportamento excessivo? Normalmente são os familiares que são os primeiros a identificar. Porque para ele aquela rotina ali é mais do que normal, tá dentro do, enfim, né, dele ir dando, eu diria que, forma a um pensamento dele. Então, muitas vezes o indivíduo, ele não tem essa percepção. Tem gente, por exemplo, que não pode pisar em linha.
Não posso pisar em linha. Outros têm um toque de números. Então, o tempo todo ele está fazendo umas questões de números. E os números têm que ser aqueles específicos, porque se ele parar de contar no número tal, algo de muito ruim vai acontecer. Então, ele fica assim, num eterno looping, refém daquilo, de um comportamento repetitivo que é desencadeado por um pensamento intrusivo. Bom, e falando de comportamento, esse é o ponto que eu queria chegar aqui. A gente estava até conversando aqui em off, nos bastidores, mais um ano que se finda. Mais um ano, infelizmente, atípico, né? Muita gente falou de 2020, que ia ser diferente em 2021, e esse 2021, pelo jeito, não vem nada de diferente, né? A pandemia continua aí, né? Muitas percas, né? A saúde mental, você pode falar muito bem disso, continua em alta, né? Isso é bom que as pessoas têm como alerta cuidar também da saúde mental. Mas conta pra gente como é que faz para as pessoas que querem que 2022 querem um 2022 com novos comportamentos. Exato, gente. O comportamento é aquilo que a gente faz, é uma ação que a gente tem, ou seja, em determinado ambiente, em determinada situação. Ação e reação. Meio que o seu corpo ele responde a determinadas coisas que estão acontecendo no ambiente. Nem sempre os nossos comportamentos são comportamentos saudáveis. Nós temos comportamentos nocivos do tipo... Eu tenho um pensamento de que o meu marido está me traindo. Então, eu tenho comportamentos de ficar vigiando o meu marido, de ficar instigando ele. Esses comportamentos são nocivos para as relações sociais das pessoas. Tem como mudar isso? Tem, só que o que acontece com a gente? A gente não presta atenção no que a gente está fazendo. A gente vive no piloto automático. Então, as nossas ações, os nossos comportamentos, eles são feitos de uma maneira muitas vezes inconsciente. Eu não trago isso para a consciência, ou seja, o meu comportamento ele não passa pelo racional, que é, deixa eu pensar, se eu fizer isso com o David, será que eu não vou machucar ele? Será que essa é a melhor forma que eu tenho para reagir diante dessa situação? Porque muitas pessoas são impulsivas. Elas têm ali a reação, aquela coisa bateu, levou. E aí depois se arrependem. Por que ela tem aquela coisa impulsiva, aquele comportamento impulsivo? Porque ela não fez a questão consciente, ela não passou isso pelo consciente, ela não teve um pensamento, uma reflexão. O impulso foi ligado direto com a emoção. E aí eu quero deixar para vocês uma dica de um filme maravilhoso que traz... Adoro as dicas de Lorena Moser. Vamos fazer um quadro aqui no nosso programa. Vamos, dica da Psi, gente. Inclusive no meu Instagram, @LorenaMoserPsi, tem dica todo dia. Tem dica, tem vídeo, E viu? Agora dica de filme. Dica de filme. Sim, vamos lá. Gente, falando de comportamento, a gente precisa compreender que antes de um comportamento aparecer, possivelmente existe um pensamento que nem sempre é consciente, que dispara uma emoção, que dispara uma ação ou comportamento. Tem um filme, gente, infantil, vocês podem inclusive assistir com os filhos de vocês, que chama Divertidamente. Ele é um filme fantástico. Divertidamente. É um filme fantástico, eu imagino que muita gente que está assistindo já viu, mas é aquela coisa, vale a pena ver de novo. Que bacana, bom demais. E aí lá você vai identificar 5 emoções inatas, que a gente já nasce com elas, e o desenrolar dessas emoções no indivíduo inserido na sociedade, nas circunstâncias, no ambiente em que ela está vivendo, né? Muito bem, sempre que tiver alguma dúvida, já sabe, procure o especialista, procure o doutor na área. E a Lorena Moser atende você também, falou aí das redes sociais, repete Sim. aí, aonde você atende. Isso, obrigada, David, pelo espaço. Gente, eu vou agradecer, né, aqueles que estão comigo, os meus pacientes que estiveram comigo mais esse ano, minha gratidão mesmo, vocês são muito especiais, vocês sabem de verdade o quanto eu dedico amor, né, nessa minha profissão. Então, eu quero agradecer demais e quero convidar você que identificou que precisa de ajuda a entrar em contato com a gente. Pode ser que eu não consiga te atender, mas eu vou ter prazer em te encaminhar para um colega. Então, vocês podem me procurar pelo Instagram, @LorenaMoserPsi, e eu atendo na Clínica Walter Magalhães. Onde fica a clínica? Avenida Paranaíba, 1365. Pode procurar a gente, então, viu? Muito bem. Então, eu já vou te dar um feliz
2022 para você de muita luz e, como você falou, de muito amor, e que a gente volta aqui em mais programas trazendo bastante luz e bastante informação de qualidade ao nosso telespectador. É isso. Conhecimento, gente, salva vidas, e aumenta a nossa qualidade de vida. Então, isso que a NTV traz para a nossa população e para a região toda é de extrema importância, é de uma relevância que a gente não consegue nem mensurar. Então, agradeço a NTV também, David, a você na figura de representante aqui. Minha gratidão por me permitir estar aqui com vocês. É nossa sócia aqui. Fique à vontade, vai voltar, tenho certeza, breve aí com assuntos de suma importância e de qualidade de vida. Você aí de casa, vamos para um giro rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com o otorrinolaringologista, o Dr. Leonardo Amorim, aqui no Mais Saúde. É o Mais Saúde que está de volta na tela da NTV 8.1 e hoje recheado de convidados e de informações falando de saúde e qualidade de vida. Ele está aqui nesse bloco para bater um papo com a gente, otorrinolaringologista, o Dr. Leonardo Amorim. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Obrigado, David. É um prazer estar aqui de novo. Tirando dúvidas dos telespectadores aí. Muito bem, e a gente vai falar de um assunto. A gente falou de sinusite e de rinite, né, da outra vez que você esteve aqui no programa. São assuntos do cotidiano da população. Uhum. E hoje a gente vai falar de sinusite. O que é a sinusite? A sinusite é uma inflamação dos seios da face, né? O que é o seio da face? A gente tem umas cavidades na face que podem juntar secreção. E quando junta secreção, faz a inflamação e dessa forma a pessoa tem aquela dor de cabeça pesada. O que junta a secreção, doutor? Pode ser... É após gripe ou não? Isso. Geralmente pode ser, a maior causa viral, pode ser causa bacteriana, pode ser causa para a pessoa ter obstrução mesmo de alguma via que faz a transferência da secreção, e tendo essa obstrução, junta essa secreção e vai causar essa dor de cabeça. Pode ser fungo mesmo, que pode invadir, a pessoa pode ter pode ter, por exemplo, ter uma imunossupressão, que a gente fala, a pessoa tem uma imunidade mais baixa e dessa forma ela tem uma infecção fúngica também. Pode ser várias causas em si. E as pessoas que têm sinusite, elas demoram a perceber, a ter o diagnóstico exato desse problema, ou ficam pela vida toda aí? Não. Geralmente é um quadro que incomoda muito a pessoa, né? Quando ela tem a sinusite aguda, né? Aí ela costuma ir no médico e procurar ajuda, porque incomoda muito, tem aquela dor de cabeça, aquele incômodo. E tem aquelas pessoas que têm a sinusite crônica, né? Que a gente fala que é a partir de 3 meses, né? Quando a pessoa tem aquele quadro arrastado, aí a pessoa convive com aquilo e depois procura o médico, né? E quais são os principais tipos de sinusite? Existem vários tipos? Existem são vários essas tipos. Que você citou. Isso. Tem a viral mesmo, tem a bacteriana, tem a fúngica alérgica, tem uma fúngica invasiva que a gente vê mais em hospitais, né? Então tem vários tipos. Para cada uma é um tipo de medicamento, de tratamento? Isso, cada uma tem um tipo de tratamento específico. Tem tratamento clínico e tratamento cirúrgico, né? Que a gente tem que... Cirúrgico? A gente tem que operar mesmo. Isso, aí é um caso mais grave. Aí a gente tem que fazer cirurgia, levar para o centro cirúrgico. É mais complicado, mas melhora muito a qualidade de vida do paciente, né? Crianças têm sinusite, doutor? Tem sim. E dá para diagnosticar já desde o... Dá, com o exame clínico mesmo a gente pode perceber a diferença e fazer a gente faz um exame que se chama rinoscopia, a gente olha dentro do narizinho do paciente, orelha, ouvido e garganta, e a gente consegue perceber que tem uma diferença para fazer o diagnóstico de sinusite. Infelizmente, doutor, a gente vai falar daquele mesmo tema, da mesma pergunta, e as pessoas vão se insistindo em se automedicar, né? Isso é sinusite, eu vou tomar isso aqui para a cabeça, isso aqui para inflamação, e não é bem assim. O especialista está aí para isso, né? Isso. O ideal é que não se automedique, né? Porque às vezes a pessoa toma um antibiótico, vai na farmácia e não tem necessidade de tomar um antibiótico. Na maioria dos casos não tem uma certa necessidade de tomar aquele antibiótico. Às vezes a pessoa se automedica, vai na farmácia, toma medicação, toma 5 dias de antibiótico, não adianta, piora, aí depois vai no médico e tem que tomar outro antibiótico. Aí vai complicando aquele quadro do paciente, né? Então não tomem medicação sem prescrição médica. E quais são os tipos de medicação que o senhor
aconselha e passa lá no seu, quando é diagnosticado? A gente pode entrar. Eu tento evitar o antibiótico, né? A gente entra só no caso que a pessoa tem necessidade mesmo. Eu uso bastante soro nasal, que a pessoa faz a lavagem do nariz e tem aquele. E leva embora aquela secreção mesmo. Uso alguns antialérgicos que eu gosto de usar e algumas medicações tópicas que usa dentro do nariz mesmo, que aplica dentro do nariz, que tem uma melhora. Aí quando eu vejo que não vai melhorar o quadro, aí que eu opto pelo os famosos antibiótico. Nelsoro, Sorin. Não, esse não. Esse não. Esse não. Viu, gente? Aí, Esse ó, não. muito bem lembrado que o nosso produtor tá falando aqui. Então esquece esse o Sorin, sempre... Nelsoro, esse negócio que vicia. Esse vicia, sim, porque a gente tem uma carninha dentro do nariz. O Sorine, o Nelsoro, ele quando você usa, ele faz aquela carninha diminuir, aí a pessoa respira bem. Mas depois aquela carninha vai voltar maior do que era. Então vai obstruir mais aquele nariz, a pessoa vai ter mais dificuldade de respirar. Então não é bom. Como evitar a ter sinusite, doutor? Tem... Não sei se existe isso. É complicado assim a questão de evitar, né? Mas o melhor é fazer é ter hábitos saudáveis de vida, né? Uma alimentação saudável, e manter atividade física, ter aquela imunidade bem adequada para tentar evitar esses quadros, né? Mas tem quadro que é difícil de evitar, né? Tipo, por exemplo, uma fúngica, né? Que a pessoa tem a gente fala bola fúngica, fica dentro do seio, que a gente tem que operar também para tirar. Aí tem uns quadros que são mais complicados de evitar, mas sempre alimentação saudável e atividade física melhora qualquer quadro de doença ou melhora a saúde em si, né? Falando de sinusite, já levando também para o tema da rinite também, as estações do ano também interferem nisso, doutor? Com certeza. Tempo, clima. Isso, exatamente. Aqui no Brasil o inverno é muito seco, né? Então, nesses temperaturas que o inverno, por exemplo, que é frio e seco, tem uma piora bastante desses quadros. Então a pessoa procura mais devido à obstrução nasal, devido a um quadro de sinusite que está arrastado ali. Então esse tempo de inverno seco é pior. Hoje a gente está falando aqui de sinusite, de rinite, porque acho que quando a gente vai falar com o otorrinolaringologista, acredito que essas são as principais demandas lá, mas no consultório também chegam outros tipos de doenças e reclamações, né? A gente cuida de si a face, né? Então a gente cuida do nariz, ouvido e garganta. Então sempre chega doenças relacionadas a isso, né? Otite, uma dor de garganta, uma faringite, questão de obstrução nasal, que a pessoa não respira bem, que é muito comum no consultório. Esses são os quadros mais, a gente fala, o prato-chefe mesmo da especialidade. Muito bem, essa especialidade que também tem contribuído muito com pacientes pós-Covid, né? E no programa que a gente fez aqui junto, o senhor falou muito bem disso, a importância de ser acompanhado pelo otorrino. Pelo otorrino. Questão do Covid, questão da perda do olfato, né? Então a pessoa procura muito otorrino para fazer, às vezes, um treinamento olfatório, né? Para treinar o seu olfato para respirar, para fazer o cheiro novamente, né? Para treinar, para ter aquele retorno que você perdeu com o Covid, né? Muito bem, dúvidas? Você que tem dúvida pode falar com o Dr. Léo. A gente fala do Dr. Léo aqui, que ele já é de casa aqui. Qual que é o arroba, o endereço eletrônico, a clínica onde o senhor atende? Eu atendo no HNSF, no Fátima, no quinto andar. Meu Instagram pessoal e profissional é @drleonardo.amorim. Só procurar lá, a gente tira dúvida. Às vezes eu posto alguma coisa que pode te ajudar. O youtuber aí, viu, gente? Pode ir lá que tem vários vídeos dele aí. Repete o Instagram, pessoal, ir lá e te adicionar. @drleonardo.amorim. Dr. Leonardo Amorim, já vou te desejar aí um feliz 2022. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras oportunidades com temas importantes para colaborar com a população com a melhor autoestima, exatamente, com o melhor paladar, né, com a saúde melhor. Eu que agradeço, David. Feliz ano novo. Tenha tudo de bom aí para nós todos. Para você e todos os pacientes, né, doutor? É isso. Com certeza, muita saúde para todo mundo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já no último bloco falando com a doutora Emily Júlia. A gente vai falar sobre luto. Tem que vivenciar esse luto, é rapidinho e eu volto já.
É o Mais Saúde que está de volta na tela da NTV 8.1 e também através do Facebook. E muita gente também que acompanha o nosso programa através do site do NTV Net. Obrigado pela sua audiência em qualquer circunstância aí, tá bom? Bom, no nosso último bloco do Mais Saúde, a gente conversa com ela, que é psicóloga, também lá da Clínica LA, a família toda da clínica aqui com a gente. Que bom, é um prazer receber vocês. Emily Julian, psicóloga, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Fique à vontade, porque a gente vai falar de um assunto que muitos telespectadores vão se identificar, que é o luto. O tema é triste e eu já te faço uma pergunta já. É importante a gente vivenciar o luto, passar pelo luto, ou a gente tem que passar por cima do luto? Não, na verdade é muito importante que a gente, que seja permitido a pessoa passar por esse momento, né? Dar liberdade, soltar essas emoções, né? A tristeza, a alegria, as recordações. Mas é importante. Dói tanto, Emily, tem que passar mesmo. Essa dor, esse sofrimento faz parte. E o que a gente ganha com isso? Então, acaba que com a dor e sofrimento, né, traz aprendizados. Parece um pouco dolorido ouvir isso, mas é a verdade. Quando a gente passa por um momento de perda, principalmente agora com tantas perdas coletivas pela questão da pandemia, a gente fala né? do Covid, né, no caso da pandemia. Isso. Muitos passaram por isso. Muitas famílias passando ainda, né? O luto é um processo, como a gente já comentou, natural. Todo mundo tem que vivenciar, né? Mas existem algumas formas de ultrapassar ele melhor, né? Por exemplo, o apoio da família. Isso, já importante. vamos falar de algumas dicas aí, como passar por um luto, se pode se falar de uma forma amena, né? Pode-se dizer. Isso, a família, né, é um recurso, é uma estratégia muito importante para a gente conseguir enfrentar melhor esse processo. E a questão da pandemia veio de novo, né, para bagunçar isso, porque a gente não pôde estar perto dos familiares nesse momento tão doloroso, né. Passar pelo ritual também é uma coisa que a gente pode falar aqui, que é um ritual, a questão, independente de qual crença, espiritualidade, passar por um momento de despedida também é muito importante. É significativo para o nosso crescimento emocional. Eu acredito, principalmente agora eu acredito e sinto, eu particularmente, não sei você aí de casa, mas o espírito natalino, eu consigo sentir que as pessoas ficam com o coração mais aberto, com o coração mais mole, com o espírito mais familiar. Como eu disse, particularmente, eu sinto que as pessoas também ficam propícias a esse, né, codinome espírito natalino. E quando Sim. não tem o seu ente querido, como é que faz? Ali junto à ceia, junto ao seio familiar. Realmente, essa época acaba que todo mundo vivencia mais essas emoções, né? E momento de reflexão, como que foi nosso ano, fechamento, né? Um ciclo que está se fechando. Por isso eu ia te perguntar, era isso mesmo. Por que o espírito natalino? A gente vem de um momento muito difícil. Na verdade, não foi um ano, né? A gente está querendo fechar a pandemia. Ela não está querendo 2 anos, muito. Eu falei isso hoje aqui no programa. Veio 2020, 2021. Isso. E acaba que esse movimento que a gente tenta fazer de fechamento de um ciclo. Então, quando chega essa época de festas de fim de ano, começam essas recordações, esses sentimentos, e passar por isso é totalmente normal, assim como o luto, né? As dores do luto. Tem que tomar esse cuidado para não se tornar algo patológico, né? Recordação, ficar muito preso, fixado, alguma ideia, algum sentimento. Algum bem, né? Algum bem. Claro que tem sua importância também deixar alguma coisa especial, alguma memória em respeito àquele ente que a gente perdeu, né? Mas que isso não se torne um processo patológico. Muito bem, eu acho que eu tenho um tempinho aqui, Luiz. Eu queria, quando eu peguei a pauta aqui, veio o tema luto, que tem que vivenciar o luto. E eu fui pesquisar, né? Eu sou bem curioso, a gente tem que fazer aquele tempo de laboratório antes da gente chegar aqui no programa. E o assunto luto do relacionamento. Eu vi esse tema, eu
gostaria que você falasse rapidinho sobre viver o luto do término do relacionamento. E eu percebi por dicas e pela pesquisa que eu fiz, de que é importante também passar por esse luto, aquele sofrimento. Eu terminei com ela me largou, enfim, seja o seu relacionamento, esse sofrimento também faz parte. Sim, faz parte, é natural. Na verdade, existem várias formas de luto, né? O luto significa uma perda, na verdade, não totalmente relacionada a uma pessoa. Então, pode ser um relacionamento, às vezes a gente sente esse luto pela possibilidade de sair num barzinho, né, também. Mas passar por essa experiência de término, esse sofrimento é totalmente válido, é totalmente aceito. Também precisa ser um processo que a gente precisa vivenciar. Mas às vezes os amigos não deixam. Emílio, os amigos não deixam. Aí você tá ali sofrendo ainda por causa do término do relacionamento. Não, vão pra boate, vão pro barzinho. Não é bem assim, né? Por isso que a gente vê que muitas pessoas tentam, né, colocar essa máscara e depois, quando retornam à sua casa, aí vem depressão e aí as coisas pioram, né? Sim, é porque, exatamente como você disse, uma máscara, né? Tá cobrindo um sentimento que é real, que tá ali, tá sendo só mascarado, às vezes por um barzinho, por uma confraternização, por estar perto de amigos, o que também é importante, né? A gente vale considerar que esse apoio nesse momento é muito importante, mas não mascarar essa dor, se permitir vivê-la e passar, superar, né? E demora muito. Você aí de casa, você telespectador que está no luto, principalmente no luto de fim de término de relacionamento, isso demora quanto tempo aproximadamente? Vai muito de cada pessoa, de cada relacionamento, né? Da intensidade, da duração, de como foi o término também faz muita diferença. E a pessoa vai viver no seu momento. Parece que é uma coisa muito generalizada, mas na verdade é bem particular. Por isso que é importante, eu falo com todos hoje aqui, os entrevistados, que é importante procurar a ajuda do profissional. E o psicólogo não é diferente, né? Seja no término, seja no luto do término, seja no luto da morte mesmo, procurar o psicólogo, né? Exatamente. Nessa pandemia foi uma questão que ficou bem ressaltada, né? A questão da saúde emocional, da saúde mental, veio muito à tona, porque mexeu muito com as nossas emoções, com nossos comportamentos, né? E procurar a ajuda profissional é essencial nesse momento, essencial. É porque quando você diz que a família ajuda muito, mas também se não souber acolher e abordar e conversar, né, da maneira correta, pode até atrapalhar, né? Por isso que o profissional, ele é bem-vindo nessa hora. Isso, é um acolhimento diferente, né? A gente tem algumas técnicas, alguns tipos de intervenções mais pontuais, identificar alguns sentimentos que às vezes não dão vazão em casa, né? Por mais que possa ter esse apoio, às vezes a pessoa não se sente confortável para se abrir com um amigo, um familiar, e o profissional vai estar lá exatamente nesse momento. Falando no acolhimento de uma pessoa que não é profissional, existe alguma dica que você possa deixar para acolher a pessoa que está em luto? Um jeito julgamento. De conduzir a conversa. O julgamento, pode concluir. Sem julgamento, porque a dor do outro é do outro. Por mais que a gente possa ter passado por algo parecido, por algo que machucou, que foi dolorido, ou que precisamos procurar algum profissional em algum momento, a dor do outro é do outro. Então, ele precisa vivenciar. É exatamente isso, acolher sem julgamento e estar disponível para a pessoa. E quando a gente fala do luto em si, a gente percebe que esse leque ele é bem amplo. A gente começou a falar aqui da morte do ente querido, a gente falou do relacionamento, e a gente pode abordar também um tema, depois eu quero que você volte aqui no programa, daquele apego ao bichinho de estimação, né? Sim. Cada vez maior, né, esse sofrimento, esse luto. Isso, os bichinhos são membros da nossa família, né? Assim, a gente pega afeição, carinho, amor da mesma forma. E tem totalmente seus benefícios e as
as questões positivas que ter um bichinho em casa trazem, né? E elas se vão quando ele se vai. É verdade. Mas ajuda a ter um bichinho de estimação em casa nesse momento, para quem está passando pela dor do luto? Sim, é muito importante. Assim, se você já tem um bichinho que foi importante para aquela pessoa, por exemplo, faz muita diferença. Na verdade, esses novos hábitos pós esse luto, né? Quando você está enfrentando esse processo, fazem diferença. O bichinho, às vezes você começar uma atividade física, começar um esporte, adentrar dentro de uma nova cultura, uma espiritualidade, uma religião, são coisas que podem ajudar nesse processo, sim. Muito bem, eu vou te fazer, acredito que seja a nossa última pergunta. Como é que está o nosso tempo aí, produção? Daqui a pouquinho vem o NTV News aí, trazendo informações quentes na tela da NTV. Que cuidados tomar para preservar? Existe como tomar esse cuidado, preservar a nossa saúde mental? Acho que o maior cuidado, e assim, às vezes... Remédio não tem. Tem o remédio que pode auxiliar, né? Não é a questão principal. A gente não vai se blindar a nossa saúde mental com medicação. Muito Essa menos se é uma forma automedicar. errada. Mais uma vez a gente fala disso. Mas tem como se prevenir a nossa saúde mental? Acho que a maior dica pode ser o autoconhecimento, que é o que a gente acaba desenvolvendo na terapia, né? O autoconhecimento, você prestar atenção no que te altera, no que te deixa triste, no que te deixa feliz, no seu dia a dia, como você tem levado a sua vida. Se perceber no mundo é a maior dica para você saber se você está carregando algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza, e também explorar as potencialidades, as felicidades que você carrega da sua vida. Isso é bom, tocou no assunto que eu quero fechar aqui o programa, porque o novo ano está chegando. A gente falou do 2020, 2021, mais o 2022, e eu falo mais uma vez, tá prometendo. Promete. Então vamos lá, uma autoestima para o nosso telespectador, que a gente falou só de luto aqui, vamos falar de uma coisa relevante, bem vibe, bem positiva aí para o pessoal de casa. Acho que 2022 vem com uma proposta para a gente focar em coisas que nos fazem bem. Então, seria o que eu deixaria de mensagem. Às vezes, retomar alguma coisa que já gostou no passado, ou que se perdeu durante a pandemia, ou aprender alguma coisa nova, mas coisas que você percebe que te fazem bem. Muito bem. Aonde é que encontra a doutora Emily? No LA Centro Clínico, no inicinho ali da Rua da Mata. O seu arroba, fica aí à vontade. @Emily Julia, Emily com 2 L's e Júlia com 2 L's também. E da clínica também, sabe o Instagram da clínica? LA Centro Clínico. LA Centro Clínico. Então leve o nosso Feliz Natal, o nosso Feliz Ano Novo. Mas o programa ainda tem mais programa até o final do ano aqui. Eu quero ver todo mundo de volta aqui no programa, tá? Muito obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, boa noite. Bom, a você de casa, o meu muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e até o próximo programa. Você que continua ligado na tela da NTV, a gente vai agora para o Estúdio 1, no NTV News, já está lá a postos. Odair, boa noite. Boa noite, David. Estamos chegando com muita informação aqui, viu? E essa reta final de 2021 aí tá quente, né, Odair? Tem muita coisa acontecendo, reta final, e a gente torce para que as coisas só melhorem. É verdade, muita fé, né? Muita e positividade sempre. É o que eu desejo para você, todo telespectador aí no NTV News. Obrigado, David. Boa noite para você.